Saia da igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé e que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos fazer aqui uma leitura responsiva, onde vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Leitura responsiva, o versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Amém, irmãos. Oremos. Pai querido, te agradecemos pela leitura da sua palavra, essa palavra que nos edifica, que nos consola e que nos conforta. Que o Senhor Deus possa estar atento às nossas vozes, aos nossos corações, para que nós possamos, Deus, receber a sua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a palavra que vai ser proferida aqui. Que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, que através da Sua palavra, como meio de graça, possa nos fazer caminhar conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer. Que nós possamos nos render diante de Ti e de joelhos, ouvir Sua voz, Sua palavra, e assim levantarmos cada vez mais parecidos com Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar. Hoje nós vamos estar dando continuidade na palavra que nós iniciamos no nosso último encontro sobre a carta que é aos Filipenses. Então nós vamos estar trazendo algumas mensagens dentro dessa epístola de Paulo. No nosso primeiro encontro, na primeira mensagem, nós demos uma introdução a essa carta, mencionando as características históricas dessa cidade e características também da prisão de Paulo. Então, só para que nós possamos relembrar, Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, ele está em uma prisão. Essa prisão provavelmente é aquela prisão em Roma, onde ele ficou em uma casa alugada entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. E essa prisão é descrita por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo recorreu a Roma, porque ele era um cidadão romano desde o nascimento. Essa cidadania romana, provavelmente ele herdou dos seus pais. Talvez o pai de Paulo trabalhou nas fileiras do exército romano, e o imperador concedia a pessoas que prestavam serviço ao império, cidadania romana, a toda a família. Como Paulo diz que ele é desde o nascimento, lá em Atos capítulo 22 ele vai dizer isso. Então, essa cidadania ele deve ter dado de sua família. Como vocês podem ver no slide, está a carta de gratidão. E é isso que essa carta é também, a carta aos Filipenses. Paulo está preso e um dos motivos dessa carta é agradecer. Agradecer essa igreja que colaborou com ele com uma oferta. E vou ler para vocês aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 25.
Filipenses capítulo 2, versículo 25, Paulo diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. E o capítulo 4, versículo 10 ao 20, Paulo vai mencionar novamente essa gratidão aos filipenses por estar colaborando com Paulo, por ele estar preso. Falei também no nosso último encontro que o Império Romano não cuidava de presos, como hoje nós temos no Brasil. O Estado ele tem que cuidar do preso, lhe conceder médico, caso o preso necessite, saúde, tem que cuidar do preso. A responsabilidade do Estado é manter os direitos que a Constituição prevê para o cidadão na nossa Constituição brasileira. O Império Romano não funcionava assim no século I. O Império Romano não cuidava dos presos. Quem iria cuidar dos presos seria a família ou amigos. No caso de Paulo, quem ia cuidar dele na prisão seria a igreja. Paulo preso, o Império Romano não ia conceder colchão para ele dormir, não ia dar marmita para ele comer, não ia conceder um bom cobertor para ele se aquecer na época do frio. O Império Romano não cuidava do preso. Quem cuidava do preso eram amigos e familiares. No caso de Paulo, quem vai cuidar dele, aqui nesse texto, é a igreja dos Filipenses. É a igreja de Filipos, através de Epafrodito, está enviando uma oferta para Paulo. Talvez essa oferta serviu para que ele pagasse o aluguel dessa casa onde ele está preso. Em Atos capítulo 28, vai dizer que a casa era alugada. Então essa carta é uma carta de gratidão, porque essa igreja dos Filipenses resolveu colaborar e ajudar com esse amado irmão Paulo que estava preso. E fazer isso, irmãos, no primeiro século não era nada fácil. Por mais que o Império Romano, naquela época, ele deixava as ruas principais bem pavimentadas para evitar que houvesse buracos. Então, naquela época já havia preocupações com buracos nas pistas. Os sapatos das pessoas geralmente tinham solados de ferro, isso fazia muito buraco na pista. E as carroças, as rodas também eram de ferro, de algumas. Isso causava buracos nas pistas. Então, as ruas principais, o Império Romano procurava deixar bem pavimentada e relativamente segura. O Império Romano, ele investiu muito contra a pirataria no mar. O imperador romano Pompeu, no ano 63 a.C., foi forte contra a pirataria e haviam tropas romanas que ficavam fazendo patrulhamento no mar, evitando que piratas assaltassem algumas embarcações, sequestrando pessoas, matando e cometendo roubos. Então, viajar pelo mar era relativamente seguro no primeiro século depois de Cristo. Viajar em algumas ruas principais de Roma também era, mas isso não quer dizer segurança absoluta. Havia muitos crimes naquela época e muitos assaltos, e a igreja dos Filipenses, mesmo diante dessa situação difícil, resolveu, através de Epafrodito, enviar Epafrodito viajando até Roma, saindo de Filipos e viajando até Roma para levar uma oferta. As hospedarias nas viagens também eram bem complicadas. Geralmente a pessoa tinha que caminhar um dia inteiro para chegar até uma pensão. Então ele hoje saiu de uma pensão e vai viajar. Se ele estiver a pé, ou se ele estiver a cavalo, ele chegava mais rápido. Se ele estiver a pé, ele teria que caminhar um dia até a próxima pensão. Então imagina a dificuldade, caminhar um dia inteiro até a próxima pensão, porque se ele parasse, ele teria às vezes que dormir na rua. Aí era aí que ocorriam os assaltos. Você deve recordar muito bem da parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37, quando o homem desceu de Jerusalém até Jericó e foi espancado, foi assaltado. Aquilo era comum ocorrer nas estradas
no primeiro século. Então Jesus demonstra aquilo que acontecia naquela época. Muitas pensões não tinham muitas hospedarias, muitas vezes se concediam uma certa condição de higiene. Algumas pensões, os historiadores mais antigos dizem que haviam percevejos, baratas também. Por isso que muitos cristãos optavam por dormir nas casas dos irmãos. Essa igreja aqui dos Filipenses, o apóstolo Paulo, quando inaugurou, plantou a igreja ali, em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo ficou hospedado na casa de Lídia. Então os cristãos hospedavam na casa dos próprios irmãos, porque hospedar nas pensões, a pessoa não tinha muita condição de higiene e ficava ali sujeita a percevejos e outros insetos que poderiam estar atrapalhando ali o bom sono de uma pessoa em uma pensão. Por isso Paulo, quando vai escrever cartas, ele diz: a igreja que está em sua casa. As igrejas se reuniam nas casas, e essas casas hospedavam os irmãos. A carta de Paulo a Filemão, para que Filemão recebesse Onésimo. Filemão era da igreja de Colossos, e Filemão teria que receber Onésimo. Aí Paulo diz no versículo 22, eu espero que você me prepare uma hospedagem. Então era preferível hospedar nas casas dos irmãos do que nas pensões, porque nas pensões haviam dificuldades. Então, diante de toda essa situação do primeiro século, essa igreja dos Filipenses torna-se um exemplo para mim e torna-se um exemplo para você. É uma igreja que, diante de todas essas dificuldades, ela quer colaborar com o Evangelho. Ela quer colaborar com esse apóstolo que dedicou sua vida à palavra de Deus. Ele está preso, mas essa igreja está preocupada com o seu pastor, ela está preocupada com o apóstolo Paulo e quer ajudá-lo. Paulo reconhece isso e escreve aos Filipenses com uma carta de gratidão. Paulo então vai fazer uma saudação a essa igreja, né? O versículo 1, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo e Timóteo, servos. Servos, essa palavra servos no grego é doulos. Talvez Paulo não fosse gostar de saber que nós hoje, alguns chamam ele de São Paulo. Isso foi uma aula uma vez do Dr. Russell Shedd. Ele disse que talvez Paulo não ia gostar de ser chamado de São Paulo no singular, porque toda vez que Paulo se dirige à igreja, Paulo nunca diz santo no singular. Paulo sempre diz aos santos no plural que estão em Corinto, aos santos no plural que estão em Filipos, santos no plural que estão em Colossos. Paulo não diz santo no singular quando se refere a indivíduos na igreja. O próprio Paulo nunca se apresentou: eu, Santo Paulo, escrevo a igreja de Corinto ou outra igreja. Paulo, ele preferiu o título de Paulo, servo de Cristo. Santo no singular nós só vamos encontrar aplicado a Deus. 1 de Pedro capítulo 1 diz: sede santos, a igreja, porque eu sou santo, Deus. Lá no Apocalipse, uma carta de Jesus à igreja diz que Jesus é o santo no singular. Lucas capítulo 1 vai falar que Maria vai conceber e dar à luz ao menino, e que essa concepção é pelo Espírito Santo no singular. Então no singular, santo aparece para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Por isso o seu Shedd diz que talvez Paulo não ia gostar que nós temos uma cidade chamada São Paulo, santo no singular, porque esse título nunca é aplicado a indivíduos na igreja, mas a igreja no sentido coletivo, a igreja como corpo, santos como corpo, mas não individualmente. Individualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí diz aqui que ele é o escravo de Jesus. Paulo, servo de Cristo, no grego é doulos, escravo. Antigamente, irmãos, haviam 4 maneiras pelas quais uma pessoa podia tornar-se escravo. A primeira era por nascimento. Se alguém nascia em uma família de escravos, automaticamente ele seria um escravo.
A outra maneira seria por conquista. O império dominou uma região, pega aquelas pessoas ali, vão ser escravos. A terceira é mediante compra, como se fosse um leilão. Leiloavam pessoas e as pessoas eram compradas e iam servir como escravos. E a quarta é a pessoa se colocava como escravo de forma voluntária. Mas o texto diz aqui que nós somos os santos em Cristo Jesus, e Paulo e Timóteo, os servos de Cristo Jesus. E acho que esse título é muito bom para nós como servos de Cristo Jesus. Então você que conhece Deus, você agora é um escravo de Cristo. Mas você não é um escravo de Cristo porque você quis ser. Você também não é um escravo de Cristo porque Ele te conquistou numa grande batalha. Você é escravo de Cristo porque Ele te comprou do pecado. E agora que você foi comprado pelo preço do sangue de Cristo Jesus, você é um escravo redimido, lavado e purificado pelo sangue precioso, pago na cruz por sua vida, que é o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler para vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. O apóstolo Paulo fala algo que lança luz sobre essa questão de sermos os servos de Jesus Cristo, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, comprados por bom preço. Então, nós que conhecemos a Deus, agora somos escravos de Cristo, porque fomos comprados. Vou ler também Romanos, capítulo 6, versículo 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, antes escravos do pecado, agora servos de Cristo Jesus. Esse é um bom título para nós. Nós, na qualidade de servos, devemos obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santos, nós também somos santos. Os filipenses tornaram-se santos porque estavam em Cristo Jesus. Essa frase é utilizada por Paulo mais de 100 vezes no Novo Testamento, quando ele diz aqui, santos em Cristo, no versículo 1 de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele diz santos em Cristo. Essa frase, em Cristo, Paulo utiliza ela mais de 100 vezes. Então, por que nós somos santos no plural como o corpo de Cristo? Porque o fato de estarmos em Cristo, nós somos participantes da santidade de Cristo. Por isso nós, em Cristo, participamos dessa santidade. Então nós somos santos agora. A teologia católica, ela tem uma ideia diferente de santo. Isso foi bem desenvolvido mais na Idade Média, no catolicismo medieval, do século IV ao século XVI depois de Cristo. Na teologia católica medieval, a pessoa torna-se santo quando ela morre. Enquanto o Novo Testamento chama os cristãos de santos em vida, a teologia católica medieval passa a dizer que é santo após a morte. Isso foi um desenvolvimento que ocorreu a partir do segundo século depois de Cristo, quando estavam ocorrendo muitos mártires na igreja. Então surgiu uma ideia, e alguns pais da igreja defenderam isso, que quando uma pessoa era martirizada por parte do Império Romano, ela tornava-se mais santa. O resultado é que algumas pessoas se apresentaram no Império Romano para serem mortas. O Império Romano me mata, porque eu não vou negar Jesus, assim eu vou ser mais santo. O resultado é que algumas pessoas, quando chegavam na hora de morrer mesmo, saíam correndo. Tem uma obra, O Martírio de Policarpo, uma obra do ano 156 depois de Cristo, fala de um jovem que se apresentou para morrer, mas quando chegou na hora da morte, ele saiu correndo. Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna. Ele fugiu, se escondeu, mas foi localizado. Um senhor com mais de 86 anos de idade foi convidado a oferecer incenso ao imperador. Policarpo diz assim:
Eu tenho 86 anos que eu sirvo a Cristo e nunca encontrei um motivo sequer para negar o nome de Jesus. Não vou negá-lo agora. Queimaram Policarpo na frente de toda a igreja de Esmirna. Então, mártires cristãos e algumas pessoas que morriam martirizadas por perseguição do Império Romano, uma parte da igreja começou a achar que eles eram mais santos. Isso foi desenvolvido na Idade Média, dentro da teologia católica, e surgiu a ideia que no céu tinha um baú e que muitas pessoas chegavam lá santas demais. Ah, você tem tanta santidade que eu vou pegar a tua santidade e colocar num baú. Isso começou a haver a venda das indulgências na Idade Média. Lembram das cruzadas do século XI ao XIII para tomar as terras de Israel, dos muçulmanos? Os cruzados começaram a perguntar, mas nós vamos chegar, nós vamos matar, nós vamos fazer tantas coisas ruins, mas nós vamos pecar? Aí quem tinha a chave desse baú era o Papa. O Papa abria o baú e fez uma carta de indulgência para os cruzados. Toma, vocês podem matar, roubar, estuprar, porque o céu tem santidade demais e eu posso distribuir para as pessoas. Então vocês já estão com crédito de santidade. Então era essa ideia que foi desenvolvida na Idade Média, oriunda dessa ideia de quem era martirizado por causa de Cristo era mais santo. Aí essa ideia vai ser desenvolvida, que passa a ser santo no catolicismo medieval só após a morte. O Novo Testamento não pensa assim. O Novo Testamento, a igreja, coletivamente são santos agora, em vida, porque estão participando do corpo de Cristo, santos em Cristo. Assim o Novo Testamento veio. Paulo prossegue aqui nessa carta, e ele vai falar no versículo 2, ainda no versículo 1, bispos e diáconos que vivem em Filipos. No primeiro século, irmãos, primeira palavra aqui, bispos, não havia diferença entre pastor, o presbítero e o bispo. No primeiro século não havia essa distinção. Essa distinção começou a haver no século II depois de Cristo. Eu vou ler para vocês aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então os presbíteros da igreja foram convidados para comparecerem diante de Paulo em Éfeso. Então de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Agora no versículo 28, Atos capítulo 20, versículo 28. O que Paulo vai dizer para esses presbíteros? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, presbíteros, vocês são bispos para serem pastores. Presbítero, bispo, pastor no primeiro século tinham a mesma função. É a partir do segundo século que isso vai mudar, porque o cristianismo no segundo século, mais institucionalizado, ele começa a ficar distribuído em distritos. Então nós vamos ter um distrito em Roma, vamos ter um distrito em Antioquia, vamos ter um distrito em Alexandria, no Egito. E como Roma era a capital do império, o bispo lá de Roma falou assim: peraí, gente, já que Roma é a capital do império, eu sou o pastor de Roma, então eu sou mais importante que vocês. Então eu sou o bispo dos bispos, eu sou o episcopos, eu sou o supervisor de vocês. Esse é o embrião do papado também. Segundo século depois de Cristo, o bispo de Roma quer ter autoridade sobre os outros distritos da igreja, porque Roma é a capital do império. Mas no primeiro século, bispo, presbítero e pastor exibem a mesma função. Por isso que na nossa igreja nós vamos ter os presbíteros, conforme está nas cartas pastorais, que a igreja do primeiro século elegia seus presbíteros. Aqui nós vamos ter o presbítero docente, que é o pastor, e os presbíteros regentes também, e formando esse conselho ocorre a liderança da igreja conforme o Novo Testamento também prescreve. Diáconos, quais são os diáconos? Os diáconos são aqueles encarregados de alguns serviços administrativos dentro da comunidade. Isso não valia por causa de uma questão de economia de tempo.
Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Atos capítulo 6, 1 ao 7 vai falar das funções dos diáconos. Os diáconos no livro de Atos, eles exerciam também funções evangelísticas. Você vai ver isso com o Filipe. Filipe, ele se tornou um evangelista. Atos capítulo 8, versículo 5 e capítulo 21, versículo 8. Então, Atos capítulo 8, versículo 5, Atos capítulo 21, versículo 8, você vai ver um diácono Filipe exercendo aí funções de evangelista no livro de Atos. Amados, Paulo vai falar também nesse capítulo aqui de alguma segurança que nós temos. A segurança de Paulo, a partir do versículo 2, nós podemos perceber que essa passagem diz sobre a segurança. Que certeza você tem hoje de que irá para o céu, quando Jesus Cristo voltar, ou quando você morrer? Se isso não acontecer antes da segunda vinda, Paulo nos apresenta as bases de uma perfeita confiança a respeito de nosso destino eterno. Existem 5 razões a garantir que, se você foi convertido e verdadeiramente conhece Jesus Cristo, você irá para o céu. A primeira base está no versículo 2 de Filipenses capítulo 1. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então a parte A, graça e paz. Graça, se não tivermos a graça de Deus, se você não tiver essa graça, você também não vai ter a paz em seu coração. É simplesmente impossível ter a segurança de que Paulo fala. Graça vem primeiro, não só como saudação, mas também como alicerce. Qual é o alicerce para termos paz? É a graça de Deus. Graça fala de um favor imerecido. Nós não estamos aqui porque merecemos, porque havia algo bom em nós, porque todos nós aqui estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor abriu o nosso coração, como Ele fez com Lídia, em Atos 16, 14, e nós ouvimos o Evangelho, e olhamos para Cristo, e nós irresistivelmente fomos atraídos até Ele, porque não havia nada mais belo para mim e para você do que ir aos braços de Cristo. Mas você só está aqui porque a graça de Deus foi irresistível e trouxe você até aqui. A segunda base para a nossa segurança está aqui no versículo 3, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fala do amor fraternal, porque Paulo diz, tudo que recordo de vós. Paulo, na prisão, pensava nesta igreja de uma forma amorosa e fraternal. Essa igreja que tinha essas características de amar o apóstolo Paulo. Paulo estava preso, mas lembrava-se dessa igreja. Lembrava dessa igreja porque era uma igreja amorosa, uma igreja carinhosa, que cuidava do apóstolo Paulo, que não o abandonou nesse momento difícil. Então, a segunda base para a nossa segurança é o amor fraternal. Paulo diz, eu recordo de tudo de vós. A outra base está aqui no versículo 5, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas, versículo 4, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós e em todas as minhas orações. O versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, a terceira base para a nossa segurança está aqui no versículo 5, vossa cooperação no Evangelho. Essa igreja quer cooperar com Paulo. Cooperação aqui no grego é koinonia. Cooperação aqui provavelmente é uma alusão a essa oferta. A oferta que Epafrodito levou até Paulo. Então os filipenses não era uma igreja que queria colaborar com Paulo somente através de oração. Paulo está fazendo missões, vamos orar por ele. Paulo está fazendo missões, vamos orar pela fé de Paulo. Não. Paulo está fazendo missões, mas vamos contribuir. Essa é uma igreja que não quer apenas orar por missões, mas ela quer contribuir também. Essa é uma evidência da nossa salvação, quando nós queremos contribuir
com aquelas pessoas que Deus escolheu para cuidar de nós, pessoas que Deus escolheu para nos pastorear, para evangelizar, para fazer missões. E quando nós começamos a contribuir para que Deus possa suprir as necessidades dessas pessoas, é um sinal que nós estamos verdadeiramente sendo regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou ler para vocês aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Paulo diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo novamente está agradecendo aqui a igreja da Macedônia. Sabe que igreja é essa? A igreja dos Filipenses. Essa igreja colaborava com Paulo. E Paulo está aqui agradecendo, porque era uma igreja que passava por tribulação, mas queria contribuir financeiramente para que as necessidades de Paulo fossem supridas. E aqui, quando fala rogos, no grego quer dizer suplicar insistentemente. Eles insistiram que queria contribuir com ele. Por isso essa carta aos Filipenses é uma carta de gratidão. Paulo está agradecendo essa igreja que quer contribuir com ele, não apenas orando, mas quer contribuir com ele através das suas contribuições. E que nós possamos entender isso, porque lá em Atos capítulo 20 diz que é melhor dar do que receber. Mas só quando nós estamos realmente cheios do Espírito, nós vamos entender isso. Melhor dar, contribuir do que receber. Contribuir para que Deus possa suprir as necessidades daqueles que fazem a obra de Deus, que se desprenderam para isso. Paulo agradece os filipenses por essa cooperação. A outra característica que Paulo vai ver aqui, a quarta, está no versículo 6. De Filipenses capítulo 1, versículo 6. A quarta característica que é a base dessa segurança. Filipenses 1,6 diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso fala da sua salvação, meu irmão. Você está salvo e Cristo está segurando em sua mão, e nada tira você das mãos de Cristo. Esse é um ponto da soteriologia reformada. A teologia calvinista não são apenas os 5 pontos lá do acróstico, tulipe. Não são somente aqueles 5 pontos. O calvinismo é um sistema de vida que abrange todas as esferas da nossa existência, inclusive o trabalho. Por isso nós estamos estudando trabalho aqui na escola bíblica, porque a teologia reformada toca em todas essas esferas da nossa vida, inclusive trabalho, não somente na salvação. Mas na salvação, o 5º ponto soteriológico é a perseverança do verdadeiro crente. Você está em Cristo Jesus, está salvo. E não é a altura, não é a profundidade, não é a morte. Nada separa você do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Alguns dizem assim: vocês calvinistas, então já que estou salvo, então eu posso pecar à vontade. Isso não é calvinismo, quando alguém fala isso. Isso é anticalvinismo. Porque Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: eleito para ser santo. O eleito busca a santificação. O eleito procura andar nos caminhos de Deus, porque esse é o sinal visível da eleição. Quem trabalhou muito isso foi Teodoro Beza, sucessor de João Calvino em Genebra, quando ele vai trabalhar essa ideia de santificação dos puritanos e a ideia de eleição que João Calvino já trabalhava e que o apóstolo Paulo trabalha aqui em suas cartas. Eleitos para sermos santos em Cristo Jesus. E como o texto diz, estou plenamente certo. Paulo não diz que está em dúvida, eu estou em dúvida. Não, ele diz, eu estou plenamente certo, eu tenho certeza disso, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Paulo não tinha dúvida disso. Nós, reformados,
também não temos. Ele começou a obra em você, começou a obra em mim, vai concluir. E a evidência é que nós andamos como verdadeiros crentes. Essa é a quarta base da nossa segurança. A quinta e última está aqui no versículo 7. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Vos trago no coração a intercessão do pastor a favor dos crentes. O verdadeiro crente que demonstra sinais de salvação, ele sempre vai ter um lugarzinho especial no coração do pastor. Os filipenses que tinham essas bases, que tinham essas evidências, eles tinham um lugar especial no coração de Paulo. Paulo diz assim: eu vos trago no coração. E no versículo 8, eu acho esse versículo muito bonito, ele diz assim, Filipenses 1:8: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo estava preso e tinha saudade desses irmãos, porque é uma igreja fraternal, é uma igreja que amava o apóstolo Paulo e que não o abandonou. Por isso é uma carta de gratidão. Amados, para concluir, que você agora possa olhar para seu próprio coração. Deus já começou sua obra em você. Você nota que Ele está lapidando, polindo e trabalhando todos os dias? Se está, então pode tomar para si o que Paulo disse: estou plenamente certo de que Deus começou a boa obra em mim e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe essas marcas. Primeiro, a graça de Deus, no versículo 2. Segunda, o amor fraternal, versículo 3. Terceira, cooperação no Evangelho, versículo 5. Quarto, a obra de Deus, nossa salvação, versículo 6. Quinto, versículo 7. Tem um lugar especial no coração do pastor, porque nós amamos o Evangelho. Essas 5 características Paulo aponta, são a nossa segurança. Paulo diz mais, em Filipenses capítulo 1, versículo 9: e também faço esta oração. Mas isso vai ser no próximo sermão, quando nós nos encontrarmos novamente. Nós vamos ver aqui uma oração modelo de Paulo, e que essa oração seja um modelo para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe cada vez mais em Cristo Jesus. Amém.